Estamos de volta, Matesco e ouvintes com o Estúdio Verão Mais Nova. E agora, atenção você que sofre com queda de cabelo. É uma preocupação de muita gente e por isso a gente chamou aqui a nossa parceira, amiga, doutora Clarissa Cárceren Marques, dermatologista. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada, Rosana, pelo convite. Prazer te receber aqui, ainda mais para falar desse assunto que eu tenho certeza que muita gente nesse exato momento está preocupada. Quais são as causas das quedas de cabelo, dos nossos fios? Então, realmente é um problema muito frequente. A gente tem várias causas de queda de cabelo. A mais comum que a gente tem é a calvície, que é a queda androgenética, que tem tanto em homens como mulheres, que tem aquela queda mais frequente que a gente vê nos homens, as entradas e aquela coroa aqui atrás. E nas mulheres já é uma queda diferente que a gente vê quando reparte o cabelo no meio, que vai ficando aquela rarefaçãozinha, que faz um rabinho de cavalo e já vê que tem pouco cabelo. Então, essas são bem comuns, mas nós temos outras causas que são bastante comuns também, como o eflúvio telógeno, que a gente tem pós-parto, que é muito comum acontecer. Nossa, cai um monte de cabelo. No meu caso também era assustador. Eu ia tomar banho e ficava ao redor do ralo, assim, uma tonelada de cabelo. Eu dizia, meu Deus, o que vai ser do meu cabelo, né? Isso é normal, então, é uma questão hormonal? Sim. Essa questão acontece no pós-parto, é normal, hormonal, e ele vai ter o retorno dos fios novamente. Então, é uma fase transitória. Vai cair os fios, mas eles vão crescer de novo. É importante a gente falar também que normalmente a gente tem de 100 a 150 mil fios e a gente tem uma queda normal, que é uma queda diária de 100 a 150 fios por dia. Nossa, 150 fios por dia? Sim. Não é por nada que a gente vai limpar a nossa casa e de repente a gente acha uns chumaços lá do nada. Então, se eu for lavar o cabelo a cada 2 dias, eu vou perder um pouquinho mais, né? Se eu lavar todo dia, eu vou ver mais ou menos essa frequência de perda de fios. Então, um pouco a mais que isso, a gente já tem que começar a perceber e consultar um médico para fazer uma avaliação, né? Que nessa avaliação a gente usa dermatoscópio, faz uma tricoscopia, que é uma avaliação do fio. A gente olha lá com uma lente de aumento para ver o que está acontecendo nesse couro cabeludo, nesse fio, isso, para ver qual é o problema que está acontecendo ali. Só dessa forma a gente consegue avaliar especificamente o problema de cada pessoa. Agora, aproveitando que a gente está falando sobre essas causas, por exemplo, a forma como a gente diariamente penteia, ou se a gente usa química, tudo isso também influencia? Também. A gente tem que fazer essa diferença também do que é uma queda do cabelo que a gente perde lá do folículo para uma queda de haste de fio, que isso vai ter problema por química mal feita, por alisamento, por exemplo, de formol que nem pode ser feito, que é cancerígeno, que isso tudo vai danificar a haste do fio. Isso a gente tem que fazer essa diferença também. Outra coisa, o aquecimento térmico, isso também vai fazer... Secador, chapinha diariamente. Vai fazer com que dê quebra na haste. E isso também a gente vai acabar tendo perda do cabelo. Isso é muito complicado. Agora, as pessoas chegam lá no teu consultório, doutora, especialmente quem chega com casos assim um pouco mais graves, né? Especialmente de calvície. Eu imagino que seja um drama para a pessoa, né? Porque ela começa a ter uma queda na autoestima dela, né? Começa a perceber de fato essas mudanças. E aí, hoje, quais são os possíveis tratamentos que se tem disponíveis no mercado? Então, hoje a gente evoluiu bastante já. A gente tem alguns tratamentos que a gente pode fazer, que são tópicos, que são oral. Outros a gente pode fazer com LED. Outros a gente pode fazer com infusão direto no folículo do cabelo de medicamentos. Mas é importante que a pessoa procure o quanto antes, porque tempo é cabelo. Se eu esperar muito para ir consultar lá pelos 70 anos, que eu já perdi muito, provavelmente o que a gente vai poder fazer não vai ser tanto quanto se essa pessoa tivesse vindo aos 40, né? E é importante a gente ficar atento também, porque se eu tenho casos na minha família, eu tenho uma genética. Se eu tenho um pai, um tio, avô, mãe que tinha pouquinho cabelo, eu tenho um fator genético importante para ter uma perda de cabelo. E quanto mais cedo eu perder, mais cedo eu tenho que procurar um tratamento. Se já tem predisposição, é bom então procurar ajuda o quanto antes. Agora me diz uma coisa,
para a formação do nosso cabelo, assim, são necessários nutrientes? E tem alguma coisa aqui no nosso dia a dia, na nossa alimentação, enfim, que a gente possa ingerir ou fazer para que, de fato, o nosso cabelo tenha os nutrientes necessários para ficarem cabelos saudáveis, fios bacanas, para a gente ter um couro cabeludo saudável? Ter uma boa alimentação é fundamental. A gente comer carne que vai ter ferro, comer vegetais para ter bons nutrientes, ter uma vida saudável, não fumar, tudo isso influencia e vai ter uma melhora. Mas para a gente ver se realmente a pessoa tem uma deficiência de vitamina, a gente precisa dosar. Que realmente algumas pessoas têm deficiência de vitamina D, que a gente já sabe que interfere no crescimento do cabelo, deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, tudo isso pode interferir. Então, a gente tem que ver qual é a real deficiência e fazer o tratamento adequado nas dosagens adequadas. De repente, suplementar seja um fator importante, então. Isso, de acordo com cada pessoa, a gente vai analisar. Outra coisa que pode levar também, pessoas bariátricas, pessoas pós-cirúrgico, pode ter uma queda também. Pessoas no pós-Covid, dengue, todas essas doenças que são febris e que trazem um quadro infeccioso podem levar a uma perda de cabelo também. Sabe que muita gente que depois que teve Covid reclamou muito e disse que o cabelo não retornou à maneira como era. De fato, você percebeu isso em consultório também, doutora Clarissa? Sim, eu acho que teve muitas pessoas que perderam muito cabelo e tem pessoas que perderam dentro de 3 meses, outras dentro de 6 meses. Varia de uma pessoa para outra. E algumas com queixa de que o cabelo ficou mais espesso, realmente pode ficar. E a gente tem alguns tratamentos que a gente pode fazer para ajudar esse cabelo ficar um cabelo melhor. Você já falou alguns tipos de tratamentos, assim, nesse caso, especialmente do pós-Covid, porque eu sei que muita gente vai acabar se identificando. O que pode ser feito? A gente pode usar um tratamento tópico para esse cabelo ficar com uma espessura um pouco maior, mas a tendência é que ele sozinho, ele vá crescer e vá melhorar, tá? É um processo, vai passar aquele período infeccioso, o cabelo vai retornando e vai crescendo, porque a gente tem uma fase de crescimento do cabelo e uma fase de queda. Então, o Covid, ele acelera um pouquinho aquela queda do cabelo. Então, acaba caindo um pouco mais de cabelo. Mas todos os cabelos acabam retornando. A gente vai ter um novo crescimento de cabelos ali. Quando você fala em tratamento tópico, doutora, hoje existem muitos shampoos, a gente já sabe, no mercado. E aí, como é que a gente sabe, assim, eu sei que tem coisas à venda, assim, muito, sem orientação médica e tudo mais, está lá disponível, tem uma super propaganda em cima daquilo e tudo mais. Até que ponto é interessante as pessoas buscarem essas alternativas? No caso do Covid, por exemplo, e da queda de cabelo genética, que a gente tem androgenética, o shampoo não vai adiantar, né? Então, não adianta comprar um shampoo específico para queda de cabelo, porque ele não faz o cabelo crescer, tá? Importante, né? Então, não vai haver um crescimento do cabelo por conta do shampoo. E muitos desses produtos de vitaminas que a gente compra também na farmácia não ajudam, porque eles não têm o que a gente necessita da dose daquela vitamina específica. Às vezes, tu tá colocando dinheiro no lixo, gente. Sim. É importante que a gente fale isso, doutora, porque as pessoas acabam caindo, às vezes, até na publicidade, na propaganda, né, desses tipos de produtos, e no fim não vem resultado, também ficam muito mais frustradas do que já estão, né, vendo a queda de cabelo. O shampoo, por exemplo, ajudaria, assim, para quem tem uma dermatite seborreica, para quem tem um problema de fungo, aí são shampoos específicos para esses casos e para essas pessoas. Então, no pós-Covid e na calvície, que são os mais comuns, eles não têm resultado. Importante que a gente saliente isso. Mas, de fato, pessoas que já têm essa predisposição, como você falou, já estão percebendo, né, diariamente uma queda acentuada do cabelo, devem procurar um dermatologista. Isso, para fazer uma análise específica do couro cabeludo, para definir qual o problema. Aí, tendo necessidade, a gente pede exames também, ver qual é a indicação, se precisa suplementar ou não.
Tem várias possibilidades, mas para isso tem que ir atrás de ajuda, né? É isso que é o principal. Para você poder resolver o problema, tem que pedir ajuda e de preferência para um dermatologista. Doutora Clarissa atende em Marau e também em Passo Fundo, né? Isso, nós temos a clínica em Marau, na General Canabarro, número 740, bem no centro de Marau. E em Passo Fundo, bem no centro, também ao lado do ENAV, na Capitão Araújo 431. Caseon Odontologia e Medicina. Clarissa, só temos a agradecer. Eu acho que foi super importante a gente desmistificar algumas coisas, orientar as pessoas que estão sentindo e sofrendo com queda de cabelo nesse exato momento. A gente agradece e traremos você para mais pautas, porque tem muita coisa da área de dermatologia, especialmente no verão, para a gente falar. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Tá aí, Estúdio Verão Mais Nova hoje encerrando por aqui, Matheus, falando desse assunto super interessante. E a gente volta sexta-feira que vem.